pastores e igrejas que para apoiar candidato faz arminha com a mão. Se você quer ficar por dentro de tudo o que acontece no meio gospel, se inscreva agora em nosso canal, ative o sininho para receber todas as notificações e se prepare porque o vídeo já vai começar. Pastor Nilson Gomes fala o que muitos pastores não gostariam de ouvir e pode ser duramente perseguido pelo movimento gospel. Em meio a uma febre bolsonarista dentro da maioria das igrejas, ele levantou a sua voz. O bolsonarismo já se alastrou, praticamente em toda a igreja evangélica brasileira, até porque o maior líder evangélico considerado por muitos em atividade hoje no Brasil, chamado Silas Malafaia, é um grande apoiador e conselheiro de Bolsonaro. Por esse e outros motivos, o bolsonarismo está sendo considerado como uma erva daninha dentro das igrejas, na visão de alguns pastores que não concordam com uma suposta idolatria que estão tendo nesse movimento bolsonarista. Quem veio em suas redes sociais através de uma pregação foi o pastor Nilson Gomes, que não poupou palavras e não teve medo de falar o que pensa. Confira. Nós não podemos nos calar diante de uma igreja que trocou o poder da cruz pelo poder político. Não podemos nos calar. Os valores de Jesus Cristo são outros. Nós não podemos nos calar. Irmãos, eu tenho falado isso constantemente. Tenho sido, na maioria das vezes, muito mal interpretado. Muito mal interpretado. Mas eu vou arriscar falar assim mesmo, mais uma vez. Queridos, eu sei, a igreja tem sua vocação política, eu não sou contra, ela tem, claro que tem, e nós temos que ser esta igreja que exerce a sua vocação política. Não sou contra, temos aqui um candidato, irmãos, a igreja, vamos orar por ele, vamos apoiar. Não sou contra, claro que não. Congrego na Assembleia de Deus, Ministério do Belém, no Belenzinho em São Paulo. Meu pastor presidente se chama José Wellington Bezerra da Costa. Não sou contra, claro que não sou nenhum louco. Mas, queridos irmãos, eu não vou me calar diante de pastores e de igrejas que para apoiar, não tenho nada contra se você votou no presidente que aí está, não tenho nada contra se você votou no outro que perdeu, não quero nem saber em quem você votou. O voto é secreto, é livre e é democrático, e você exerceu a sua obrigação e o seu direito de cidadão. Não é disso que eu estou falando, mas eu não posso me calar e eu não vou me calar com pastores e igrejas que para apoiar candidato faz arminha com a mão. Pastores lá em São Paulo fizeram selfie, levanta toda a igreja, todo mundo ficou em pé, faz todo mundo assim, e o pastor fazendo selfie de cima do púlpito. Como? Que evangelho é esse? Que evangelho é esse? Eu não posso e não vou me calar diante de uma igreja que transforma a frase diabólica bandido bom é bandido morto em frase sagrada. Essa frase não é sagrada, nunca foi. Essa frase não é de Jesus. Bandido bom é bandido morto, não. Na boca de Jesus não se ouviu esta frase. Na boca de Jesus se ouviu: hoje estarás comigo no paraíso. Ele falou isso para um ladrão. Eu não posso e não vou me calar. A igreja foi colocada na terra para ser base de amor, para ser fonte de amor. Eu sou de um tempo da Assembleia de Deus que os crentes, mesmo sem saber ler, que pastores que não tinham teologia, que pastores que não sabiam pregar direito, mas saíam na rua dizendo: Jesus salva bandido, Jesus salva prostituta, Jesus salva ladrão, e Jesus salvava mesmo. E o que é que está acontecendo com a igreja? Por que a igreja mudou? Por que a Assembleia de Deus tomou esse rumo aí? Vote em quem você quiser, repito. Apoie o candidato que você quiser, você é livre para isso. Mas não use o evangelho, pelo amor de Deus, não use o evangelho. Não use o evangelho para justificar o injustificável. Não use o evangelho para legitimar e um monte de crente lá. Irmão, olha, deixa para lá, vai. Santidade é absorver os valores de Deus.
quais são os valores de Jesus, para quais valores Jesus viveu e morreu. Ele andou entre escória da sociedade. Ele foi em festa de pecadores, comeu e bebeu com eles, e foi chamado de comilã e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. E eu fico tão maravilhado quando eu leio isso, porque eles estavam achando que estava manchando a moral de Jesus, pois estava elogiando Jesus. Ele é amigo dos pecadores, sim, ele é amigo dos pecadores mesmo, e eu sou o principal, e ele me ama, e ele te ama, e ele nos ama, e ele nos quer bem. E eu não estou falando aqui de vida de pecado, de gente que vive na prática do pecado, na vida miserável do pecado, que não quer se converter, que não quer se arrepender. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando do pecador, da pessoa, eu e você, limitado, fraco, falho, homens e mulheres cheios de falhas, que não tinha nada, e não temos nada para Jesus nos amar, não temos nada para Jesus nos querer, mas Ele nos abraçou a si mesmo e disse: filho, eu te amo, eu te quero, eu te perdoo. E eu termino dizendo: santidade é... O que o senhor acha, complementando essa pergunta, de igrejas? A gente já viu pastores que meio que direcionam o povo, o rebanho, a votarem num determinado político. A igreja pode apoiar algum político? Pode ser da mesma igreja. Por exemplo, a gente tem alguns políticos que são das denominações, e as denominações apoiam, e os pastores pedem para que o elejam para até auxiliar a igreja ali nos poderes aí. Isso aí não é só não é nem que não pode, isso aí é ilegal. Está na lei. Isso é ilegal. Ele já chegou. Não, é ilegal, tá na lei. Não é nem que, irmão, é pecado, né? Tá na lei, não pode fazer isso aí. Aí você vê, né? E depois, quando você fala qualquer coisa, a gente tem que respeitar as autoridades, que aí cita Romanos lá, 13, fora de contexto ainda, tá por cima. Porque é sempre assim, né? A gente pensa o que interessa, a gente lê do jeito que a gente gosta de ler. Sem contexto. Lê do jeito que interessa. Tem que respeitar as autoridades. Agora você quer que respeite a autoridade. E por que você não respeita isso aqui, ó? Tá na lei e é ilegal fazer isso aqui, você não respeita. Agora, se eu fizer uma crítica ao governo aí que você acha que é de Deus, que foi Deus que mandou, aí eu tenho que respeitar. Aí você cita Romanos pra mim. Tá certo? Tá errado não. Errado sou eu. Eu gosto que ele não foge, né, Matheus? Não foge não. O homem não foge das perguntas, não. Tem mais pergunta, mano? Eu tô me coçando pra fazer aqui, mas não vou fazer, não. Não dá lugar, Marão. Joga pro alto, posso jogar pro alto? Joga pro alto, mano. Posso jogar? Posso falar, então? Vai pra cima, mano. Pastor, então é verdade que o senhor é esquerdista? Tô brincando. Fazer a pergunta certa. Não, fazer a pergunta certa. A gente tava até falando um pouco antes dessa polêmica, do senhor ter repudiado alguns atos de apoio da forma que foram, né? Contra na igreja a favor do presidente Bolsonaro. E o senhor sofreu esses ataques, né? Porque hoje em dia, assim, se você não concordar com o governo atual, você é petista, esquerdista, taxista, cientista, tudo com isso. Tem que ir pra Cuba, tem que ir embora, tem que morrer. Não pode contestar o atual governo, independente de qualquer ato, né? E o senhor tem se posicionado, né? O senhor não tem medo de se posicionar, e mesmo que toda a massa cristã, evangélica, o apoie, o senhor tem denunciado. E primeiramente quero parabenizar, não é nem uma pergunta, mas parabenizar pela coragem. Porque hoje, como o Matheus falou, na era do cancelamento, né, Matheus? Qualquer ponto, vírgula que você põe ali, o pessoal distorce, cancela, e o senhor tem se posicionado. E eu acho bonito isso, porque Deus te chamou para isso, né? Vendo todo o seu ministério é um ministério de denúncia, de confronto, e o senhor não tem fugido. Eu queria que você falasse um pouco desse assunto. Da sua fala e das retaliações, isso.
Se o senhor falou imaginando que ia gerar tudo isso, ou não, ou foi vídeo o antigo mensagem. até. Aquele vídeo é até antigo. Aquela mensagem foi pregada em julho de 2019. Aí ele viralizou em abril do ano passado, de 2020, no começo da pandemia. Uhum. Né? Já tinha um ano, Ó. depois de um ano. A mensagem foi... A internet é depois de assim, ano. né, cara? E tem mais outra coisa que eu vou te falar aqui. Não sei se você vai lembrar. Vou citar porque a gente conversou aqui um pouquinho antes, você me falou. Aquela mesma fala que foi feito o recorte, que viralizou, Você falou na minha igreja. eu falei na sua igreja. Eu lembro. Antes, acho que foi em 2018, na sua Foi alguma igreja. coisa assim, pastor- final de 2018, né? por ali assim, em Missal, Ixi, agora eu não lembro exatamente a data. eu acho que foi nesse período. Foi nessa fase. Foi bem Eu lembro naquele- que eu acho que não tinha pandemia ainda. Não, foi Não antes, tinha bem antes da pandemia. Não tinha pandemia. Nem sonhava, nem se falava em pandemia, foi bem antes, foi em 2018. Foi em 2018 mesmo. Pastor Arnaldo, que aliás, um abraço, Pastor Arnaldo, que é um homem que Em nome de Deus. eu admiro muito, um pregador cristocêntrico, nato, né? E já conversamos, inclusive, algumas vezes sobre isso, sobre esse modelo de pregação atual. E o pastor Arnaldo é um homem idôneo, um homem experimentado, né? Tem história. Eu fiz a mesma fala, foi missionário nos Estados Unidos, tem uma experiência vasta aí na missão Na Argentina, no transcultural, né? E essa mesma fala eu fiz ela lá na sua igreja. Lá na sua igreja. Essa mesma fala eu fiz na igreja onde eu congrego, na sede no Belenzinho, com o meu pastor lá perto de mim. Uma oportunidade que ele me deu. E em outros setores, nosso aqui em São Paulo, né? E aí preguei, aí só que foi viralizar O trechinho, esse, né? esse trecho que eu já tinha falado em outras falas, feito em outras falas, e o ano passado, um trecho de um ano atrás, né? E assim, a minha crítica, na verdade, ali, não está sendo nem necessariamente Ao governo. diretamente ao governo. Não estou nem Verdade. criticando, não estou criticando o governo ali. Verdade. Não estou criticando o presidente Verdade. do Brasil. A minha crítica é a igreja, é a atitude da igreja, o comportamento da igreja. Eu citei aqui que nós somos 5 irmãos na minha casa, né? Eu e meus e mais 4 irmãos. Tem uma irmã e mais 3 irmãos. 4. Comigo 5. Quando a gente fazia qualquer coisa, qualquer arte, eu aprontava qualquer coisa lá na rua, na escola, na igreja, sei lá o quê. Chegava em casa, conversa, olha, o Nilson fez isso, a Keila fez aquilo, não sei quem mais, o outro irmão e tal. Meu pai pegava a gente aqui de couro. Aí, não, pai, mas foi o fulano de tal. Eu fui porque não sei quem foi comigo. Eu falei porque eu fui. Aí meu pai dizia bem assim pra gente: eu não tenho nada a ver com fulano. Meu filho não é o fulano, meu filho é você. Minha conta é com você e tome couro. Por que eu dei esse exemplo? Eu, falando de evangelho, não tô falando do ponto de vista político, tá? Não tô falando, não é o Nilson cidadão, é o Nilson cristão que tá falando. Eu faço essa separação. Eu tenho o meu posicionamento como cristão e eu tenho o meu posicionamento como cidadão. Eu não estou falando do ponto de vista político, estou falando do ponto de vista cristão. Eu, como cristão, não tenho nada a ver com o que o presidente está falando lá, com a boca suja dele, com a boca porca dele, com a vida torta dele, com a vida sem Deus dele. Eu não tenho nada a ver com isso. O meu negócio é com a igreja, que se diz ser igreja de Deus, que se diz ser cristã, que se diz ser filha de Deus, que se carrega a Bíblia, que prega a santidade, que gosta de exortar. Que atitude é essa? Que comportamento é esse? Quer dizer então que em nome de campanha política, em nome de apoio político partidário, a gente vai... Só falta agora repetir os palavrões que ele fala no púlpito da igreja. Aliás, já tá falando, né? Viralizou uns vídeos aí de pregadores falando palavrão. Ali tá na moda, você entra no É verdade. Tá na moda o pregador que fala palavrão no púlpito. Eu vi vários. Eu vi pelo menos 3 vídeos, para ser mais honesto, né? 3 vídeos de 3 pregadores soltando palavrão. Palavrão mesmo, palavra de baixo calão, durante a pregação, né?
E aí a gente vai fazer isso, a gente vai... Então a minha crítica é a atitude da igreja, é o comportamento errado, anti-evangelho, contraditório, a mensagem de amor de Cristo, a mensagem do reino de Deus, a mensagem do evangelho, a mensagem da cruz de Cristo, completamente antagônico. E a igreja abraçou isso para poder manifestar apoio. Na minha fala ainda digo lá, irmãos, eu não tenho nada contra. Eu sei, porque na igreja também temos pessoas que se candidatam a cargos públicos, né? E, enfim, o voto, ainda digo lá, né? O voto é livre, é democrático e é secreto. É livre, é democrático e é secreto. Nós temos deveres e obrigações como cidadãos e devemos, como cidadãos, exercer a nossa cidadania, ir lá, votar. Precisamos ter uma consciência política, fazer uma análise, né? Entender o contexto político do país, fazer uma leitura da proposta daquele candidato. Quais são as propostas dele, as propostas enquanto político, né? Não, é porque é a minha fé. Não, eu não quero saber da minha fé, eu já tenho a minha fé. Eu sou seguidor de Jesus, eu tenho a minha fé. E eu falei isso num programa recentemente aqui, do mesmo jeito que eu não quero um país da Umbanda, eu não quero. Eu não quero um país do candomblé. Eu não quero um país do espiritismo. Eu não quero um país do islamismo. E eu também não quero um país evangélico. Então esse negócio de... Não, nós vamos cristianizar o Brasil. Não vai cristianizar o Brasil. Do mesmo jeito que eu não quero um Brasil dessas outras religiões, como eu acabei de mencionar, também não quero um país evangélico. Aí mas não é bom quando a gente diz que quer um país evangélico, a gente está dizendo que as pessoas se rendam a Jesus. Não. Para isso nós temos a pregação do evangelho. O que é usado, o que deve ser usado, a ferramenta que deve ser usada para que as pessoas cheguem ao pleno conhecimento de Cristo é o evangelho. Não é partido político, seja de esquerda, seja de direita. Não é comunismo, nem capitalismo, nem socialismo, nem nada de ismo. É o evangelho. Nós queremos que o Brasil seja salvo? Queremos. Nós queremos que as pessoas conheçam a Cristo? Conheçam. Então vamos pregar o evangelho. Prega o evangelho. Jesus disse, ide por todo mundo, pregai o partido político. Foi isso que ele disse? Ide por todo mundo, pregai o comunismo, pregai o capitalismo. Foi isso que ele disse? Ide por todo mundo, pregai o evangelho. Prega o evangelho, ponto final. Aí não, que nós precisamos, porque eu tenho que votar, porque o político que eu vou colocar lá, com meu voto, ele tem que fazer leis de acordo com a minha fé. Peraí. A gente fica criticando o talibanismo. A gente diz que está errado. Nossa. E eles fazem leis lá em cima das crenças religiosas dele. Aí por que agora eu quero uma régua evangélica? E um evangélico torto ainda, né? Porque esse evangélico que estão pregando aí, pelo amor de Deus. Eles só riem. Quem também aproveitou uma das suas pregações foi o pastor Osiel Gomes, que falou sobre política e politicagem e também não poupou palavras para criticar a igreja evangélica brasileira. Confira. Tem irmão que pensa, pastor, e a política? Olha, eu recebo aqui, vou logo dizer para vocês. Teve um candidato que veio aqui agora, não vou dizer o nome dele, vem aqui, aí mostra para os pastores, porque primeiro nós não vamos para comício. Então vem aqui na igreja, eles falam, vem aqui para a igreja, aí mostra o planozinho de governo, quando termina eu digo assim, tá aí meus irmãos, olha assim, o dever do pastor é orientar e aconselhar. Tá aí meus irmãos, aqui é o candidato fulano de tal, as ideias assim, olha, ideia de aborto, ideia de eutanásia, ideia da legalização da maconha, nós somos contra terminantemente, pronto. Se a pauta daquele partido já está nisso, pronto, nós não precisamos ficar, esse político é vagabundo, esse político, não é dever de crente, não é dever de crente. O dever do crente é dizer o seguinte, olha, nós não comungamos com essa ideia, não é assim meus irmãos? Nós somos a favor da família, nós somos contra a legalização das drogas. Eu vi agora um jornalista dizendo que os países que legalizaram, estão lá o pessoal tudo andando como doido, dominado, e aí o Estado está pior, porque
porque tem que dar tratamento para essas pessoas. Nós somos contra a legalização das drogas, do aborto. Tem negócio, não, a maconha é para pesquisa. Daqui um dia, meu irmão, deixa legalizar a droga aí, para vocês verem o tanto de crime que vai acontecer. E aí a ideia é, não, vai ser bom, o imposto vai ter um imposto para o Estado. Aí é que vai acontecer mais ainda um tráfico pesado. E aí imagine a estrutura dessas pessoas. Não vamos nessa não. E aí pronto, então o que acontece? Nós somos contra. Constantino entrou, dominou tudo e a bagaceira. Tem irmão que diz assim, pastor Ziel, o senhor é a favor do fulano, é do Beltrano. Olha, irmão, se voto é secreto, eu não preciso dizer para quem eu vou votar. Não é assim? Eu não preciso. Agora eu preciso ser consciente que como cristão eu não posso comungar de ideias que vá de encontro à palavra de Deus. Vocês entenderam agora? É assim, não precisa eu estar abrindo a boca e dizer fulano. Agora, se eu topar, pode ser um bruxo. Mas se o fulano de tal é um bruxo, mas é uma autoridade, eu respeito ela. Tá lá? Coloca aí Atos 5:29. Vai lá, coloca aí. É porque tem irmão que Pronto. Como é que diz aí? Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Pronto. Mais importa obedecer a Deus do que aos... Eu respeito as autoridades. Agora, na hora que é uma autoridade, eu sou a favor do aborto, eu estou contra. Ô meu filho, eu lhe respeito, mas esse seu pensamento eu não comungo com ele. Pronto. Eu não vou ficar vagabundo, filho do cão, desgraçado. Não. Eu digo, olha, eu não comungo com esse seu pensamento. Você está com uma ideia que não é a nossa pauta e nós não comungamos com essa ideia. Aí eu tenho o direito de me levantar e de falar, eu sou a favor da vida. É assim ou não é? É assim que o crente se posiciona. E eu vou mostrar na Bíblia. A Bíblia diz no capítulo 3 de Daniel, que quando o rei diz assim, quem é que pode livrar vocês? Olha o respeito, majestade. Sobre isso nós não vamos te responder. Mas fica o senhor sabendo que nós não vamos adorar, porque não é esse o nosso princípio. Nós fomos ensinados, Êxodo 20, não terás outros deuses. Nós não podemos ir contra a nossa doutrina e a nossa consciência de fé. Agora, fique o senhor certo que o Deus a quem nós servimos, ele pode nos livrar. Eles faltaram com respeito com o rei? Não, depois até o rei nunca se converteu. Mas o rei disse assim, agora, quem falar mal do Deus desses 3 jovens, vão se ver conosco. Porque o Deus deles sabe livrar do fogo. Não foi assim? Ou seja, a consciência de fé, os princípios deles sustentaram a fé deles. É assim, agora não precisa ficar com molecagem, não, tem que ter postura. Aí assim, eu recebo tudinho. Vem aqui, recebe, aí eu digo para a igreja, olha irmão, não votem em partidos que é contra a palavra de Deus. Só isso. Outra coisa, eu não troco voto por... Aqui não tem um crente, eu estou aqui há 9 anos, vou para 10. Não tem um crente que diga assim, o pastor Zé me chamou ali na escondida e aí diz, voto no fulano. Não, nós temos os candidatos da convenção e eu falo daqui do púlpito. Eu falo daqui. Então pronto, eu não tenho compromisso. Meu compromisso é com a verdade. É desse jeito. Então, nós podemos analisar, vamos para lá. Depois que o Constantino entrou, irmão, aí a bagaceira foi pesada. Aí era gente dizendo que era